A Selic subiu e agora a renda fixa está rendendo mais. Isso aí provavelmente você já sabe, você já está sabendo, já viu essa novidade que agora a Selic está em 12,75%. E você deve estar se perguntando, como muita gente me perguntou, como você faz para aproveitar essa alta da Selic e investir no Tesouro Selic na prática, tá certo? E hoje eu vou mostrar para você como eu fiz para investir R$ 115,99 no Tesouro Selic e como você pode fazer o mesmo, tá certo? Então você vai aprender como investir nesse que é considerado o investimento mais seguro do país. Hoje ele está rendendo o dobro da poupança, tá certo? Se você está vendo esse vídeo aqui, não sei, daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, não se preocupe, o Tesouro Selic vai continuar sendo o investimento mais seguro do país, né? Você vai descobrir o porquê nesse vídeo aqui, mas antes não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo que tem qualidade e você quer aprender mais com esse conteúdo rico que você está recebendo aqui, tá certo? Fora isso, você ajuda na missão do canal de atingir os 5.000 primeiros inscritos até o final do ano, tá certo? Dito isso, deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês, que é muito importante para vocês entenderem melhor o cenário que a gente está vivendo agora com o Tesouro Selic. Então, o número de investidores do Tesouro Direto, ele subiu 25,7% em 2021. Ou seja, a quantidade de pessoas que estão buscando investimento em Tesouro Direto tem crescido bastante, especialmente ao longo do último 1 ano e meio, né, desde 2021, porque o Tesouro Selic foi de render 2% para começar a render aí, de 2% começou a render 4%, depois foi subindo, e aí chegamos no patamar que estamos hoje, que ele está rendendo 12,75% ao ano, enquanto que a poupança está rendendo seus 6,17%, né? Ela trava no 6,17% e ela não vai além disso, tá bom? Então isso é muito importante para você entender, porque pouca gente sabe disso e acaba deixando dinheiro na poupança. Então, se você não investe, hoje, o melhor caminho para você começar é no Tesouro Selic, tá certo? E se você já investe, se você tem um investimento de renda fixa que está rendendo menos do que esse valor da Selic, então você deveria considerar colocar o seu dinheiro numa aplicação que renda pelo menos igual a Selic, tá certo? Porque se é o investimento mais seguro do país e você tem um dinheiro que está rendendo menos que o investimento mais seguro do país, não faz sentido. Você quer tomar um pouco de mais de risco para que seu dinheiro renda mais. Você não quer ter mais risco no investimento para o seu dinheiro render menos, certo? Então o Tesouro Selic é a melhor opção de investimento para quem tem insegurança, enfim. Vocês vão entender um pouco mais sobre como tudo isso funciona. Então hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para investir no Tesouro Selic e eu vou investir meu próprio dinheiro nesse título na prática, tá certo? Então vamos lá. Primeiro tudo, o que é o Tesouro Selic? Então muita gente se pergunta, mas melhor dizendo, o que é a taxa Selic? Né? Muita gente ouviu falar a taxa Selic, a taxa base de juros, mas não entende exatamente o que é, o que significa e para que serve a Selic na verdade. Então a Selic ela é o principal instrumento do Banco Central para poder controlar a inflação. Então quando a inflação sobe muito, o que o governo faz? Ele aumenta a inflação, e quando a inflação baixa muito, o que o governo faz, ele quer movimentar mais a economia e ele baixa também a taxa de juros, que é essa taxa base, que é a Selic, tá certo? Ela influencia diretamente as outras taxas de juros, de, por exemplo, empréstimos, financiamentos, investimentos e renda fixa que você possa fazer. Então, porque na prática ela serve para controlar a inflação. Imagina que a inflação está muito alta, o preço dos produtos está subindo muito, e aí o governo aumenta a taxa de juros. Quando o governo aumenta a taxa de juros, fica mais caro para você comprar um carro financiado. Por quê? Porque você vai pagar os juros do financiamento vai ficar muito maior. Se aumenta os juros do financiamento, você fica com menos vontade de comprar um carro novo, de comprar uma casa nova, de pegar um empréstimo. Então, você vai ter menos acesso ao crédito. Melhor dizendo, você vai ter o mesmo acesso, mas ele vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro você pegar dinheiro no mercado, pegar um empréstimo, por exemplo. Então, você vai evitar fazer isso. Então, como consequência, a economia vai retrair, certo? O objetivo é diminuir a movimentação de dinheiro. Fora isso, imagina que você é um empreendedor ou você pretende ser um empreendedor. Se o seu dinheiro no empreendimento, você vai abrir uma empresa e você pretende ter 10% de rentabilidade ao ano. Olha só, se a Selic está em 12,75%, é o investimento mais seguro do país. Por que você vai pegar o seu dinheiro suado e vai arriscar empreender se você pode colocar no Tesouro Selic ele vai render 12,75%, né, que é maior do que os seus 10% empreendendo. Então, por conta disso, acaba que desmotiva que as pessoas empreendam, desmotiva que as pessoas reinvestam os seus negócios, já que elas podem colocar o dinheiro num local mais seguro e assim vai ter essa rentabilidade, tá certo? Então, dessa maneira, a controlar a Selic ajuda a controlar a inflação diretamente, tá certo? E olha só, a maioria dos investimentos de renda fixa, que não só o Tesouro Selic, também tem influência direta da taxa Selic. Então, por exemplo, quando você vê um investimento que rende 100% do CDI, ou 110% do CDI, ou 90% do CDI, o CDI
é uma taxa de juros que ela varia de acordo com a taxa Selic. Então, quando a taxa Selic está, por exemplo, nesse caso, 12,75%, o CDI fica em 12,65%. Ele quase sempre fica 0,1% mais baixo do que o Tesouro Direto. Yuri, quando a Selic estava em 2%, quanto é que estava o CDI? Estava em 1,9%. Ele vai sempre se aproximando da Selic, mas sempre ficando ali em 0,1% mais baixo do que o valor que estiver no Tesouro Selic, tá certo? Então, por isso, quando você tem algum investimento que rende 90% do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, ele está rendendo ali em relação a um valor que leva em conta, né, que é o CDI, que leva em conta a Selic para ser calculado, tá certo? Yuri, mas o que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é uma aplicação ao investimento pós-fixado, né, ou seja, ele varia de acordo com a taxa Selic. Se a Selic sobe, a rentabilidade sobe, se a Selic desce, a rentabilidade dele desce, certo? Então ele é pós-fixado, né? A taxa que vai ficar rendendo o seu dinheiro, ele varia de acordo com a taxa, que nesse caso é a Selic. E o Tesouro Selic, ele é um empréstimo que você está fazendo, ele é uma modalidade de investimento dentro do Tesouro Direto. Então tem o Tesouro Direto, que ele possui três principais modalidades de investimento, que é o pós-fixado, que é o Tesouro Selic, o pré-fixado, que a sua rentabilidade vai ser fixa. Então o pré-fixado nesse momento está em 12,49%. Então se você coloca o seu dinheiro lá no pré-fixado, o seu dinheiro vai render 12,49% de maneira constante, certo? Então se, por exemplo, se a Selic cair e o seu dinheiro continuar no pré-fixado, ele vai manter aquela rentabilidade. Se a Selic subir, ele vai manter aquela rentabilidade, você vai estar perdendo dinheiro porque poderia ter colocado na Selic. Mas como eu falei, se a Selic cair, então o seu dinheiro vai estar rendendo além da Selic, certo? Ele vai ficar naquela linha ali de rentabilidade. Ele é pré-fixado. E também tem o IPCA+, que ele rende de acordo com o principal índice de inflação, que é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, né, que é o principal índice de inflação que a gente tem no país, tá bom? Então, dito isso, o Tesouro Selic, como eu falei, é uma das modalidades de investimento que você tem para fazer. Atualmente no Tesouro, tem dois vencimentos para o Tesouro Selic, que é o 2025 e o 2027. Então você escuta assim, vou investir no Selic 2025 ou 2027, isso é o vencimento, é quando o investimento acaba. E dependendo de quando você está vendo esse vídeo, é possível que não exista mais o Tesouro Selic 2025 ou até mesmo 2027. Porque conforme vai chegando perto do vencimento, ou seja, perto daquele momento que o investimento vai acabar, eles criam novos títulos com alguns anos para frente. Então, por exemplo, deve abrir no futuro, deve acabar o 2025 e entrar o 2028 ou 2029, por exemplo, certo? Porque vai se aproximando da data de vencimento, eles criam novos títulos. E o que acontece com o meu investimento que eu fiz em 2025? Não tem que se preocupar, fica tranquilo, porque ele vai render normalmente, né? Você só não pode comprar mais títulos em 2025, porque o título vai deixar de estar comercializado no Tesouro Direto, porém o seu título ainda está valendo e quando chegar em 2025, o vencimento dele acaba e você pode resgatar o dinheiro. Mas, Yuri, então só posso resgatar no vencimento, só em 2025, só em 2027? Nada disso, você pode resgatar antes. Por isso que o Tesouro Selic ele é excelente para a reserva de emergência, porque ele tem liquidez diária. Isso significa que você pode resgatar a qualquer momento. E olha só, uma nova regra do Tesouro Selic, que começou a valer em 2021, é que se você pedir para resgatar até as 13 horas de um dia útil, ou seja, se eu pedir para resgatar hoje, terça-feira, até as 13 horas, ele cai na minha conta no mesmo dia. Se eu pedir para resgatar depois de 13 horas, ele vai cair na minha conta em um dia útil. Ou seja, se eu pedir na terça, ele vai cair na quarta e assim sucessivamente, né? Mas se eu pedir na sexta, aí ele vai cair na segunda-feira, porque o próximo dia útil não é dia corrido, tá bom? Isso é importante entender de diferença também. Então, olha só, ele tem liquidez diária, ele rende mais do que a poupança e ele é o investimento mais seguro do país. Então, qual a desvantagem dele em relação à poupança? Não existe. Ele realmente é melhor do que a poupança. Você pode colocar o seu dinheiro lá, ele vai render, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o dobro da poupança. Então é um investimento que você pode fazer sem se preocupar, sem se preocupar com riscos, porque ele vai estar rendendo mais do que a poupança. Ele tem liquidez diária, então você pode resgatar quando você precisar. E além disso, ele é o investimento mais seguro do país. Tá certo? Então vamos lá. O Tesouro Selic, como eu falei, ele é o investimento mais seguro do país. Então você diz assim, Yuri, mas por que ele é um investimento mais seguro? Porque que o Tesouro, de maneira geral, o Tesouro Direto, é um canal de investimento que é o mais seguro do país. Porque simplesmente você está emprestando dinheiro para uma instituição que tem o poder de controlar a economia do país, que é o governo. Então imagine que você empresta dinheiro para mim. Você diz assim, vou emprestar dinheiro para Yuri. Qual é a segurança? Poxa, a segurança é que eu sou um bom pagador, é que posso dar algumas coisas como garantia, eu posso botar, enfim, dinheiro como garantia, posso botar algumas coisas como garantia, mas tem um limite de garantia que eu posso dar. Porém, o governo, qual é o limite do governo?
basicamente inexistente, porque o governo simplesmente pode imprimir mais dinheiro, e a gente viu isso muito na pandemia, o governo pode imprimir mais dinheiro e colocar para as pessoas, disponibilizar para as pessoas. Então ele pode utilizar desse artifício, né, imprimir mais dinheiro, para poder pagar a dívida que ele tem. Então quando você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo, que é a única instituição no nosso país que pode imprimir mais dinheiro. Isso é uma garantia muito forte, né? Porque no pior cenário o governo vai imprimir mais dinheiro. Yuri, mas vai aumentar a inflação, vai ser ruim para a economia, vai ser tudo isso, vai ser ruim para a economia, vai aumentar a inflação, mas o governo vai te pagar o que ele deve, não é isso? Então depois é que vão vir as consequências. Beleza, Yuri, mas quando é que vale a pena eu investir no Tesouro Selic? Olha só, vale a pena você investir no Tesouro Selic? Primeiro motivo, para substituir a poupança. Se você tem dinheiro hoje na poupança, e mais de 56 milhões, se não me engano, de brasileiros têm dinheiro na poupança, infelizmente, então você pode tirar o dinheiro que está na poupança, que está rendendo bem menos do que a Selic, e colocar no Tesouro Selic. Só de fazer isso, o dinheiro já vai render o dobro. Fora isso, ele vai render todos os dias. É diferente da poupança, que só rende no mêsversário. Se você está vendo esse vídeo aqui, por exemplo, dia 10, seja lá qual mês você está vendo, né? Se você coloca dinheiro na poupança hoje, você só vai ter dinheiro, aquele dinheiro só vai render no próximo dia 10 do mês que vem. E depois no dia 10 seguinte. E depois no dia 10 seguinte. Isso não acontece com o Selic. Ele rende a cada dia útil. No Tesouro Selic, ele rende a cada dia útil, certo? Então ele não rende só no mêsversário, como é o caso da poupança. Se na poupança você tira o dinheiro, nesse exemplo, dia 5 do mês seguinte, o seu dinheiro não vai ter rendido nada. Então não faz sentido você colocar o dinheiro nessa aplicação que só rende no mêsversário, rende pouco, tem uma liquidez igual ao Tesouro Selic, e ele é menos seguro do que o Tesouro Selic. Ah, Yuri, mas a poupança é muito segura. Pois é, mas é menos segura do que o Tesouro Selic, tá certo? Isso é inquestionável. Então, você colocar dinheiro na poupança é um péssimo negócio. É melhor você colocar no Tesouro Selic, onde ele vai render mais, tá certo? Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro motivo que você deve utilizar o Tesouro Selic. O segundo motivo é que ele serve também como reserva de emergência. Então, não sei se você está familiarizado com o conceito de reserva de emergência, mas é o dinheiro que você vai colocar para caso enfim, coisas inesperadas, negativas ou positivas aconteçam com você. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que estava passando, que não tinha reserva de emergência, o carro dela bateu e ela precisou tirar o dinheiro, né, pediu pro cônjuge dela o dinheiro para poder pagar aquela manutenção do carro, porque ela não tem dinheiro em canto nenhum, tá certo? Quando você tem uma reserva de emergência, nesse caso você bate o carro, por exemplo, você pode utilizar daquela reserva de emergência para pagar aquele gasto inesperado. Porque pensa só, o carro bater, o teu celular quebrar, o seu computador quebrar, enfim, qualquer coisa dessas inesperadas que vão criar um gasto para você, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não tem, está fora do seu controle. Está fora do seu controle quando vai acontecer e se vai acontecer, porque provavelmente vai, certo? Acontece com a maioria das pessoas, coisas inesperadas. Porém, o que está no seu controle, e isso é importante, é separar dinheiro, colocar ele no local seguro, colocar ele no local que você possa resgatar com liquidez diária e colocar ele no local que renda bem, se possível. Nesse caso, o Tesouro Selic rende mais do que a poupança. Então, colocando lá, fazendo sua reserva, você vai ter a certeza que pode resgatar aquele dinheiro quando você precisar dele. Tá certo? Fora isso, também a emergência pode ser algo positivo. Então, tem um aluno meu chamado Heitor, que hoje mora na Alemanha. Ele morava em Portugal e ele ganhava um salário X, né? ganhava bem. E aí ele foi chamado para uma empresa para trabalhar na Alemanha para ganhar o dobro. Porém, ele deveria dar um calção num apartamento na Alemanha, pagar 3 meses de residência na Alemanha para poder aproveitar aquela oportunidade de emprego na Alemanha. Só que o que aconteceria se Heitor não tivesse reserva de emergência? Ele não poderia ter dado a entrada nos primeiros 3 meses do aluguel, e aí ele perderia aquela oportunidade de morar na Alemanha, que era o sonho dele, e ganhar o dobro do salário que ele estava ganhando em Portugal. Então, felizmente, Heitor sabia da importância da reserva de emergência, ele tinha participado de um treinamento que eu fiz, e ele tinha a reserva de emergência pronta, e quando veio a sua oportunidade, que foi uma emergência, foi algo que ele não esperava, ele tinha o dinheiro para dar no calção de 3 meses no apartamento na Alemanha, e aí ele aproveitou a oportunidade e começou a ganhar o dobro do salário. Ou seja, ele teria perdido essa enorme oportunidade se ele não tivesse uma reserva de emergência. Então, por isso é importante entender que a reserva de emergência pode ser algo positivo, e algo negativo, a emergência, melhor dizendo, pode ser algo negativo ou algo positivo, mas a reserva de emergência vai ser sempre algo positivo, que vai te dar tranquilidade, tá bom? E também tem a função do Tesouro Selic é te comprar, né, um objetivo, um sonho que você tem no curto prazo. Então, se você tem algum sonho entre hoje e o vencimento daquele investimento no Tesouro Selic, por exemplo, você pode colocar o dinheiro nessa aplicação e ver o seu dinheiro render até você atingir aquele objetivo. Então, se o seu objetivo é comprar um carro próprio, digamos que você quer dar uma entrada maior no seu carro para você não pagar um juros tão alto. Só que você quer comprar o carro daqui a 3 anos. Você vai esperar 3 anos sem investir dinheiro nenhum, sem botar dinheiro em lugar nenhum. E aí daqui a 3 anos você vai fazer um empréstimo, fazer um financiamento mais alto, pagando juros maiores?
Não, você quer dar uma entrada maior. Então, desde hoje, você já vai juntando um pouquinho. Você pode juntar quanto? R$ 500? Junta ali R$ 500. Pode juntar 1.000? Legal, junta R$ 1.000 ali. E você vai fazendo isso ao longo desse exemplo, ao longo de 3 anos. R$ 1.000, 12 meses, vai dar R$ 12.000 no ano. Em 3 anos vai dar R$ 36.000. Só que o seu dinheiro vai rendendo ali ao longo desse tempo. Então, digamos que no final você não tenha R$ 36.000. Digamos que, por exemplo, você tenha R$ 42.000, certo? Você ganhou R$ 6.000 de juros nesse exemplo, né? Não estou fazendo aqui a conta para saber exatamente quanto vai dar, mas nesse exemplo você teria ganho R$ 6.000 de juros, e aí você pode dar uma entrada maior naquele carro, certo? Você vai pagar menos juros. Então você recebe juros ao invés de pagar por eles, tá certo? Então essa é mais uma vantagem que você tem de investir no Tesouro Selic para alcançar aquele objetivo que você tenha num curto prazo, tá bom? E é importante não confundir Tesouro Selic com Tesouro IPCA ou Tesouro Pré-fixado. Eu já falei, e presta atenção, que eu já falei que o Tesouro Selic é uma modalidade do Tesouro Direto. Ela é a modalidade mais segura do Tesouro Direto, inclusive. Ela é mais segura do que IPCA+, e pré-fixado. Por quê? Porque o Tesouro Selic ele vai crescendo linearmente. A sua rentabilidade vai crescendo linearmente. No IPCA e no pré-fixado, eles têm forte marcação a mercado. O que significa? Significa que entre hoje e o vencimento, que é o momento que o investimento acaba, ele oscila, e às vezes oscila mais do que ações da Bolsa de Valores, tá certo? Ele oscila bastante. Então, se você coloca o dinheiro no IPCA ou no pré-fixado e você quer resgatar no meio do caminho, você corre o risco de resgatar até menos dinheiro do que você colocou, assim como aconteceria numa ação, tá bom? Então, o IPCA e o pré-fixado, essas modalidades do Tesouro Direto, você não vai colocar seu dinheiro nelas, tá bom? Você só vai colocar nelas se o teu objetivo é utilizar o dinheiro depois do vencimento, ou seja, quando o investimento acaba, ou se você quiser fazer uso da marcação a mercado para ganhar dinheiro. Mas se você não sabe como isso funciona, não vai por esse caminho, tá bom? Você tem que primeiro entender como funciona. Eu vou fazer vídeo no canal no futuro como isso funciona, como funciona a marcação a mercado, como eu mesmo vou fazer a marcação a mercado quando as taxas começarem a baixar, tá certo? Porque isso é muito vantajoso, porém, se você não entende como isso funciona, a sua chance é de perder dinheiro, tá certo? Então, dito isso, é importante entender, Tesouro Selic é tudo isso que a gente está conversando aqui. IPCA+, e pré-fixado você só vai usar se o teu objetivo é tirar o dinheiro no vencimento, que é quando aquele investimento acaba e toda a rentabilidade cai na tua conta. Se você tirar antes disso, como eu falei, no meio do caminho ele vai oscilando, no final ele te garante que vai render aquele valor. Porém, no meio do caminho vai oscilando e você não sabe exatamente quanto teu dinheiro vai render, tá certo? Então agora a gente vai fazer uma simulação do Tesouro Selic. Então o site do Tesouro Selic, abre aqui, ó, Tesouro Selic, tá certo? Simulador. Esse aqui é o site do Tesouro Direto. Então vou aqui em Tesouro Direto, simulador, simule os títulos. Eu vou entrar aqui em Tesouro Selic 2027. Ele tem aqui a parte de simule valores, né? Então eu vou simular. Eu posso simular quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar no futuro. Aqui eu vou simular quanto eu quero resgatar no futuro. Digamos que eu quero resgatar R$ 100.000. Quero resgatar R$ 100.000 em 2027, que é quando o investimento acaba. Então o vencimento desse investimento aqui é em 1º de março de 2027. Não quer dizer que eu não posso resgatar antes, Yuri? Você pode. Tesouro Selic você pode resgatar antes. O que você não deve resgatar antes é no pré-fixado e no IPCA+. No Selic pode resgatar antes. Então eu quero tirar R$ 100.000 em 2027. De que forma você prefere fazer esse investimento? Você quer fazer uma única aplicação? Ou seja, você quer botar, por exemplo, R$ 50.000 e colher um valor no futuro? Ou você quer botar aplicações mensais? Eu quero investir mensalmente, que é no caso de aportes mensais. Você tem dinheiro disponível para investir agora? Se tiver, o simulador vai descontar esse valor do total que você precisará aportar mensalmente para atingir seu objetivo. Se não tiver, preencha a zero. Em outras palavras, se eu tenho dinheiro agora para investir, eu vou colocar o valor inicial do primeiro investimento. E aí depois eu vou colocando valores mensais. Digamos que agora eu tenho R$ 10.000 para investir. Tá certo? Minha primeira aplicação vai ser 10 mil. E ele vai me dizer o quê? Ele vai me dizer que para eu atingir o valor que eu quero atingir de R$ 100.000 em 2027, eu teria que investir R$ 1.303 todos os meses, tá certo? Então, se eu investir no Tesouro Selic R$ 10.000 e Tesouro Selic 2027 R$ 10.000 e depois investir mais R$ 1.300 todos os meses, eu vou atingir o meu valor, um valor bruto de R$ 103.528. Aí vai ser descontado do imposto de renda, R$ 2.950, e de taxa da B3, essa taxa é padrão, não tem como fugir da taxa da B3, R$ 519, tá certo? O valor líquido vai me sobrar R$ 99.999,94, que é arredondando dá os 100 mil. O que é interessante a gente perceber? Duas coisas. A primeira é que eu teria que investir R$ 1.303, certo? Para poder resgatar
o valor de 100 mil reais no futuro. A segunda coisa é que a gente pode vir aqui em ver detalhes. Então aqui ele me mostra a comparação do Tesouro com a poupança, com o CDBs e por aí vai. Então ele está considerando que o Tesouro está rendendo 7,76%. Yuri, por que ele coloca esse valor se o Tesouro hoje está rendendo 12,75%? Porque ele considera que o Tesouro pode oscilar, né? Pode cair ao longo do tempo, e aí ele considera uma média de 7,76%, que eu acho bastante conservador. Inclusive, a gente vai alterar esse valor aqui para colocar 10%. Então, eu venho alterar parâmetros, deixa eu mostrar aqui o caminho para vocês. Alterar parâmetros, rentabilidade. Cadê? Expectativa IPCA, expectativa taxa Selic. Ele colocou aqui 8,8%. Eu vou colocar 10%, tá certo? Então, aplicar novos parâmetros. Então, minha expectativa com a taxa Selic é esse daqui. Agora, eu coloco em ver detalhes. E o que ele me aparece? Ele me aparece que eu teria que investir R$ 1.224 todos os meses, né, fora os R$ 10 mil iniciais, para atingir esse valor. E o que é mais interessante, ele coloca quanto eu precisaria colocar na poupança para atingir o mesmo valor. Nesse caso, R$ 1.283 para poder atingir os R$ 100 mil. Ou seja, eu teria que investir R$ 60 a mais para poder atingir o mesmo valor de R$ 100 mil se eu estivesse colocando na poupança. E isso faz muita diferença? Nesse caso, a gente está fazendo quantas aplicações? São 50 aí? 57, se eu não me engano. Não é isso? Então tá aqui, ó. Aportes mensais, são 57 aportes mensais. Então deixa eu ver aqui, são 57 vezes R$60, que é mais ou menos a diferença investindo no Tesouro ou investindo na poupança. Então nesse caso, se eu investir no Tesouro Selic, eu precisaria investir R$ 3.420 a menos do que a poupança para atingir o mesmo valor de R$ 100 mil, tá certo? Então são R$ 3.420 que eu economizo por estar investindo no investimento mais seguro do país, ao invés de colocar o meu dinheiro na poupança. É uma coisa que também algumas pessoas perguntam, Yuri, mas como funciona esse imposto de renda do Tesouro Selic? Tem como evitá-lo? Enfim, tem... Como é que funciona? Como é que eu me preocupo de pagar ele? Enfim, de maneira geral, como é que funciona? E aqui está uma tabela que eu montei para vocês para mostrar como funciona. Então, o Tesouro, o imposto de renda na renda fixa, ele funciona para a maioria dos investimentos de renda fixa, tá certo? Tesouro Selic, CDB, Tesouro de maneira geral, IPCA e pré-fixado também pagam imposto de renda. Investimentos em CDB, onde você empresta dinheiro para o banco, tá certo? E várias aplicações também. Algumas poucas são isentas de imposto de renda. Isso eu vou deixar para outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, como é que funciona? Se você investe por até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o seu dinheiro que rendeu, não sobre a aplicação que você fez. Então, por exemplo, se você investe R$100 mil no Tesouro Selic e você tem um ano a rentabilidade de 12,75%, então você vai ter no final do ano, você vai ganhar 12.750, certo? Nesse caso, se você investisse por 6 meses, você teria uma rentabilidade, vamos dizer mais ou menos, vamos arredondar para 6%. Então você ganharia, investindo R$100 mil, você ganharia R$6 mil. Desses R$6 mil vão ser descontados uma alíquota de 22,5%. Tá certo? Então a alíquota é só sobre o ganho que você teve, sobre os juros que você recebeu, não sobre o valor total. Já imaginou se fosse sobre o valor total? Você ia receber 6 mil e ia pagar 22 mil reais de imposto de renda, não faz sentido, né? Então é só sobre o dinheiro que você ganhou, tá bom? Então até 180 dias na aplicação você paga 22,5%. Se você deixa o dinheiro render por mais tempo na renda fixa, ele vai diminuindo a alíquota do imposto de renda. O intuito é recompensar o investidor que deixa o dinheiro aplicado por mais tempo, tá certo? Então, se você tira o dinheiro entre 180 dias, ou seja, 6 meses, e 360 dias, né, um ano, então entre 6 meses e um ano, você paga 20%. Se você tira entre um ano e 2 anos, você paga 17,5% sobre os juros. Se você tira acima de 2 anos, você paga 15%. Então, se por exemplo, você deixou o dinheiro investido por 2 anos e você recebeu de juros, nesse exemplo, você investiu R$100 mil e você tirou depois de 2 anos e meio e você tirou R$130 mil, você vai pagar 15% sobre os R$30 mil, tá certo? Nesse caso vai dar 4.500, tá bom? Então essa é a lógica, você paga sobre o que você aplicou, sobre o que você recebeu de juros, não sobre o que você aplicou, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer para investir no Tesouro Selic na prática. Então olha só, o Tesouro Selic nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é importante entender isso, ele está fechado, tá certo? Ele funciona das 9h30 da manhã até as 18h30, tá certo? Entre 9h30 e 18h30 o mercado está aberto, você pode comprar títulos do Tesouro direto. Porém, nesse momento o mercado está fechado, então eu comprei hoje à tarde e vou mostrar para vocês o caminho para você comprar. Aqui é a corretora Clear, certo? Então aqui é uma das várias corretoras onde você pode investir o seu dinheiro. Você pode investir pela Clear, pela XP,
pelo Banco Inter, pela Rico, enfim, por qualquer corretora que você queira investir. Para você poder investir no Tesouro Direto, você tem que ter conta em corretora. E Yuri, eu não consigo investir no Tesouro Direto pelo site do Tesouro Direto? Não, você precisa abrir conta na corretora e é gratuito você abrir conta nas corretoras, tá bom? Não, você não paga nada para abrir conta na corretora. Aqui eu estou fazendo pelo Banco Inter. Se você me perguntar, Yuri, qual corretora você recomenda? Eu não tenho vínculo com nenhuma corretora, tá certo? Você pode fazer pelo Banco Inter, você pode fazer pela Clear, você pode fazer pelo Nuinvest, né, que é o antigo Easy Invest, que o Nubank comprou, você pode fazer pela XP, pelo BTG, por qualquer corretora. E você não vai pagar taxa para investir no Tesouro Direto, tá certo? Você não paga taxa da corretora, você vai, na maioria dos casos, né? Você vai pagar taxa da B3, mas isso aí todas as corretoras vão ter, tá certo? Então tá aqui, entrei no site da Clear, para poder achar essa parte de Tesouro Direto, eu venho aqui em menu, aperto aqui em Tesouro Direto, e ele vai abrir exatamente essa parte que a gente está aqui agora, tá bom? Então aqui ele já aparece, perfeito para reserva de emergência, para você que pensa em longo prazo, aqui as opções, como se fosse uma propaganda, mas aqui a gente vem direto para o que a gente quer, que é aqui o Tesouro Selic, tá bom? Então tem Tesouro Selic 2025, 2027. Yuri, qual dos dois é o melhor para mim, 2025 ou 2027? Tanto faz, tá certo? Tanto faz qual você vai investir aqui, por quê? Porque você pode resgatar a qualquer momento de qualquer um dos dois, então não faz diferença qual você quer resgatar. Se você quer colocar com um vencimento mais longo, para você não precisar se preocupar em tirar antes, em ficar, enfim, o investimento cair na sua conta no vencimento de 2025 e você ter que colocar de novo, você pode colocar 2027. Se você é mais preocupado em, será que o governo vai mudar alguma política, vai mudar alguma coisa? Então você pode colocar no vencimento mais curto, que aí você tem essa segurança maior que o seu dinheiro vai cair antes e você vai ter essa oportunidade de ver se você quer colocar de novo ou não, tá certo? Então vamos ver que eu vou colocar aqui no Tesouro Selic 2025. Quando eu aperto aqui em investir, olha só que interessante, ele já aparece que o vencimento é 2025, mas tem uma data específica. Então, no caso, 1º de março de 2025 é o vencimento do título. Então, no dia 1º de março, esse investimento cai na minha conta e eu vou precisar, se eu quiser continuar investindo no Tesouro Selic, eu preciso fazer de novo um novo investimento, tá certo? A aplicação mínima, tá aqui, ó, a aplicação mínima para o Tesouro Selic é R$ 115,99. Para o 2025, para 2027 é R$ 115,43. Para pré-fixado, ele vai em torno de R$30 e para o IPCA+, fica em torno também de R$30, tá certo? Então eu coloco aqui Tesouro Selic, investir, aparece aqui a rentabilidade, ó, a rentabilidade é Selic mais 0,14%, né, que é um pouquinho aí acima da Selic, aperto aqui em investir, ele pergunta quanto deseja aplicar e ele aparece aqui, ó, o mercado está fechado no momento, mas sua ordem pode ser agendada, tá certo? Dá aqui um zoom para vocês, Tesouro Selic 2025, o mercado está fechado no momento, mas sua ordem pode ser agendada. Então eu coloco aqui, ó, ele me fala que o valor mínimo é de R$ 115,99. Se eu quiser investir R$50, o que aparece? Ele não deixa, certo? Ele sai. Se eu botar R$100, ele arredonda para cima, tá bom? Aqui ele vai para R$ 115,99. Ou seja, eu estou comprando 0,01 do valor unitário do Tesouro Selic. Então aqui eu coloco 0,01. Como eu falei, o mercado está fechado, então não posso investir. Então ele pergunta, quer agendar a sua ordem para quando? Eu quero agendar minha ordem para, não sei, dia 30 de maio de 2022. Tá certo? 30 de maio, aí aparece aqui o calendário, vou botar aqui 30 de maio. Tá de 31. Enfim, ele tá bugando aqui. Pronto. Assinatura eletrônica. Coloco aqui minha assinatura eletrônica. Então pronto, ele funcionou aqui. Sua ordem será processada no dia 11/5, né? Amanhã, até esse horário aqui, data de envio, aguardando processamento, acompanhe a ordem. Então a ordem foi enviada com sucesso. Tá aqui o agendamento, início em 10/5, ordem aberta, tá bom? E aqui foi a aplicação que eu fiz mais cedo, né? 115,99, que foi a aplicação que eu fiz hoje à tarde, tá certo? Então aqui está o agendamento. Se eu quiser, eu posso cancelar o agendamento, aperto aqui em cancelar. Eu coloco a minha assinatura eletrônica de novo. Essa assinatura que vocês recebem pela própria corretora, tá bom? Sempre que vocês abrem conta com a corretora, recebe a sua assinatura eletrônica, coloque em cancelar. E aí, ele vai cancelar a minha ordem, tá certo? Bom, ordem cancelada, como aparece aqui para vocês, ó. Ordem cancelada, e aí esse investimento não vai ser feito, tá certo? Só vai ser feito, a ordem está aberta aqui para o que eu abri hoje à tarde. Então, essa é a maneira que você tem de investir no Tesouro Selic na prática, tá bom? Seja de 2025, seja de 2027, tanto faz. Eu mostrei para vocês como investir no Tesouro Selic na prática. Enfim, essa ordem que eu mandei está em aberto nesse momento aqui, mas ela vai ser executada até amanhã, tá bom? Então, pessoal, foi isso por hoje. Se tiverem qualquer dúvida, não entendeu qualquer coisa que eu expliquei aqui, coloque aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir, aperte seu like aqui, não custa nada para você e ajuda demais o canal a, enfim, crescer mais e ajuda você, a YouTube, entender que você gosta desse conteúdo, que esse conteúdo é bom e vai te enviar coisas semelhantes, tá bem? Não deixe de se inscrever no canal. É isso, espero que tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.
Tchau, tchau.